dadaísmo, no fluxo que a gente está, não sei nem se tem a ver, mas se eu pensei, eu vou botar para fora. Porque eu sou muito apaixonada pelo Marcel Duchamp, né? E isso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, que é aquela coisa horrorosa que aconteceu no mundo, a Primeira Guerra, depois teve outra, e outras, mas, então os artistas, muitos artistas plásticos, escultores, poetas, eles não queriam, eram não só contra a guerra, como eles também não queriam ser convocados. Então o que eles fizeram? Foram para a Suíça, foram para Zurique. E eles lá, era país neutro, não podiam ser convocados, não podiam ser sequer molestados. E eles ficavam lá curtindo numa boa, porque eles começaram a procurar uma palavra que fosse uma palavra que dissesse aquilo tudo que estava acontecendo com o mundo naquele momento. Pensaram e chegaram à palavra absurdo, que a guerra é um absurdo, a matança, as atrocidades, os dilaceramentos. Então, eles começaram a criar poesias que não tinham o menor sentido, porque o sentido era não ter sentido mesmo. Eles queriam cortar qualquer coisa que falasse do que vinha da arte vigente até aquele momento. Eles fizeram um corte epistemológico. Tem o Duchamp, a obra dele do mictório, que ele dá uma rodada de 180 graus, aquilo vira fonte. E por aí vai. E aí eu fiquei, porque nisso tudo, a mim, então, você já falou que não, mas me impressiona a delicadeza do seu trabalho, que você não se deixa, porque nós estamos vivendo um momento de guerra. É uma guerra falada, anunciada, que já tem décadas dessa guerra, e está cada vez pior. E você consegue se abstrair disso e fazer isso tudo que eu estou rodeada aqui. Quer dizer, você consegue pegar o seu pensamento e transformar nisso, e transformar naquilo, e transformar nisso, e transformar aquilo. Nós estamos rodeados de coisas da maior delicadeza, que é o seu trabalho. Pelo menos esse que está aqui. E estou vendo um colorido aqui que eu não tinha visto ainda. Quer dizer, eu tinha visto, mas não tinha. Esse é um trabalho, são notas. Eu chamo de pintura esse trabalho, são notas de R$100, são notas de euros, dólares e reais, que eu mergulho em tinta vermelha e chamo de pintura. Então, na verdade, quando você tira a nota da tinta, você tem uma pintura neoconcreta, porque você tem, só sobra a dimensão da cédula e você não tem mais o dinheiro. Você tem essas pequenas pinturas de várias dimensões e, na verdade, são notas de dinheiro, o dinheiro desaparece. E então esse trabalho eu fiz, tem 20 anos esse trabalho, chamado Pintura. E eu usei o vermelho e eu fiz também com a tinta preta, mas eu preferi o vermelho. Só voltando aqui, que eu agora estou pensando nesse trabalho que às vezes a gente não pensa tanto. O vermelho? Não, porque do momento que eu já vi vários trabalhos também feitos com dinheiro. E o que eu achei interessante, que me surpreendeu, porque eu também, quando eu mergulhei a cédula na tinta vermelha, eu não estava muito, eu queria catapultar aquele valor. E eu queria fazer, eu acho que eu fiz um gesto muito radical. Por quê? Porque se você não fala, você realmente elimina o dinheiro. De tal ordem que desaparece completamente o dinheiro. Né? Então eu acho que isso... Não, foi uma necessidade. E depois que eu vi o que acontecia, eu tive nas outras vezes que eu fiz, eu tive essa intenção. Na primeira foi uma necessidade de jogar esse dinheiro nessa tinta e fazê-lo desaparecer. Tanto que eu já o fiz chamando de pintura. Porque eu achei o seguinte, que tinha alguma coisa no formato do dinheiro, que nessa forma do dinheiro, que eu mergulhar lá na tinta, ele ia virar uma outra coisa. E que podia ser uma coisa melhor do que o dinheiro, não sei explicar, porque ia virar arte o dinheiro. E o dinheiro virando arte é mais legal do que o dinheiro. Por que com dinheiro a gente faz muita coisa? Mas de repente eu quis fazer um movimento inverso. Né? Eu não ganhei fortunas com esse trabalho, pelo contrário, eu perdi mais que ganhei, porque as notas que eu usei, desculpa, eu gastei mais dinheiro do que esse trabalho.
trabalho não foi vendido. Ela fez da Eu vou ser solução. sincera, porque não era para vender. Ela fez da solução um enigma. Entendeu? Você fez da solução um enigma. Eu acho que é lindo isso. Não, eu vou te contar. Eu tinha uma moça que trabalhava para mim na época, falou, mas Dona Henrique, a senhora não vai fazer isso. A senhora não vai fazer isso na minha frente. A senhora vai pegar R$100 e vai jogar na tinta. Você pegou E o meu primo, que é de... Peguei mais que R$100 pro Tinder. Eu sou louca. Até hoje eu pego meu dinheiro e boto no mercado e ela transformou em enigma na arte. Ela transformou... Mas isso é de um erotismo incrível. Eu só de outra coisa. Aí ela dizia assim pra mim, a senhora não vai fazer isso, Dona Henrique, a senhora não vai fazer isso com R$100. E eu entendi o lado dela. Aí eu dizia... É o meu salário. Ela dizia, a senhora vai fazer isso. Aí eu dizia, não, eu vou fazer, porque pode ser até, assim, pode ser até que eu consiga vender até por mais do que R$100 essa nota. Aí ela disse assim, Dona Henrique, se a senhora conseguir, a senhora me explica como é que faz isso, que eu quero fazer também. Só que, na verdade, eu vou ser muito sincera, eu nunca comercializei esse trabalho. E não sou boa nisso, entendeu? Não é o meu forte. Olha só, Henriqueta, eu queria tanta coisa pra gente falar aqui. Aquela foto que você falou que é o Tunga, então o Tunga está dentro da sua casa. Isso eu botei nessa estante, que foi nessa estante, foi nessa casa, há 30 anos atrás. Mas isso é uma brincadeira entre amigos. Nós estávamos aqui, fizemos uma série de fotos, depois eu peguei as fotos. É o Tunga, quem mais? É o Tunga, é o Neto, é o Benjamin e eu. Quem é o Benjamin? O Benjamin era um amigo do Tunga, que morou aqui em casa, uma época que o Tunga trouxe. É um francês. Não. É um francês que morou aqui uma época e, enfim, isso aí é só uma foto entre amigos. Não, só não, é uma grande foto. Mas é uma foto afetiva, na verdade. É, claro. Não está aqui por acaso, né? Não, está na mesma estante que foi feita há muito, muito tempo atrás. Não está por acaso. É. E aí vamos dar uma rodada, você já falou. Essa aqui não, eu vou falar dessa, eu não falei dessa peça ainda, que você gostou, e então, essas peças... Que material é esse? Isso é uma mistura, é uma liga de alumínio com uma outra liga para dar esse efeito assim. Eu faço lá em Caxias, que é onde deu para fazer, porque qualquer fundição, eu fiz algumas lá em argila mesmo, molde em argila lá, mas eu uso outros materiais para fazer o molde. E eu chamo peças de montagem. Eu faço isso há muito tempo. E tem a ver com aquela minha história do filme U, que a gente vai chegar nela. O que é peça de montagem? São esculturas de montagens, tá? Esculturas de montagem. Por quê? Eu vou levantar aqui, vou trazer um outro pedaço dela, porque você vai mudando ela, você vai montando ela. Você pode acrescentar, você faz uma outra escultura, tem várias ali. Isso aí já é outro trabalho. Então isso tem a ver com a história do filme U, porque eu acho que assim como você monta o filme, as imagens no tempo, você tem uma escultura que ela vai se transformando, e eu, como usei elas para o filme U, eu chamo elas de esculturas de montagem, para fazer uma referência à questão do cinema, que é essa outra linguagem, onde eu acho que está tudo muito imerso na minha vida, porque eu comecei com o cinema. Você larga então, por quê, Rita? A gente não larga nada, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas isso aqui já tem um pedaço do cinema, né? Você está alguma escultura de montagem e aquela coisa do são cinema. São as esculturas de montagem, porque você vai montando elas. Se a gente pudesse dizer as influências que você teve, que a gente tem, né? Você, desde que nasce, você está olhando, você está vendo, você está sendo vista, você destacaria quais os objetos, quais as pessoas que você acha que você pode ter se inspirado? Nossa, eu acho que eu me influencio por tudo. Obviamente as influências elas acabam aparecendo independente de você ter conscientemente ou não consciente essas influências. Obviamente são esculturas feitas à mão, são muito primárias, é como uma criança brincando com argila e que depois vai... Porque ao fazer isso,
o meu prazer, assim, a minha ação foi, eu quero, como uma criança, brincar com esse material, sem pensar em nada, sem ter nenhum conceito, porque a rigor eu percebi que muitas obras, muitos trabalhos meus, tem um lado conceitual, às vezes não aparente, mas que de fundo você tem um conceito nas obras, que me vinha muito naturalmente, que surgia e eu percebia. E aí, as esculturas de montagem foi justamente o exercício de poder não pensar e ficar com esse prazer físico, que a pintura também, de certa forma, te dá. Eu pintei também. Quando eu pintava, eu lembro que eu ficava ali, eu não pensava. E então era uma coisa que era outra coisa que fazia o trabalho, era muito assim direto. E eu tive essa sensação com essas peças. Então foi isso que me levou a isso. Então é uma coisa de voltar à infância, assim, se é que é possível, mas voltar a essa coisa. Quando você estava falando da livre. Criança, eu me lembrei que a criança, você dizia assim, o que você está fazendo? Está fazendo arte, a criança faz arte. Fazendo arte. No sentido de travessura. Eu quero botar isso. Calma, mulher. Já, imediatamente. Calma, peraí. Então, essa aqui, essas esculturas de montagem que eu estava falando, então, por exemplo, você tem essa peça, que é um colar, na verdade. Eu pensei em fazer um grande colar, ainda não fiz. Isso é o máximo. Um grande colar. Então, eu posso botar em você um destino desse colar. Opa, ganhou um presente? Não, olha aqui. Ai, gente, que máximo. Tá vendo? Amei. Só que esse colar é para botar na parede, tem que ser 3.000 vezes Eu maior acho que que esse isso. tamanho também tá lindo. Esse tamanho também tá bom, tá vendo? eu Então acho. essa também são as esculturas de montagem. Não, esse tá que- o máximo. E olha, a escultura continua. Então é como um filme, você vai montando e vai virando uma outra coisa, viu? Não, fica lindo. O importante é esse aqui, tá vendo? Eu queria que você falasse do filme U. Você explicasse pra gente o que é isso e quais são as obras que você insere nisso. Eu comecei, como eu te falei, fazendo cinema. E eu percebi que meu afã de liberdade era tamanho que eu queria que essa experiência com o cinema, como uma experiência com a arte, fosse maior. Então, que o filme U fosse aqui, fosse agora, fosse essa tridimensionalidade onde nós estamos inseridos. Quando eu perfuro o filme, já é uma necessidade que a gente se insira com o nosso presente nessa memória que o filme sempre transportou, mas que eu queria que fosse vivenciada presencialmente, como se nós pudéssemos estar dentro desse cinema, né, Luiz? Então, você está dentro dessa linguagem que é o cinema, você não precisa de nada, você precisa apenas de sentir o cinema. Eu acho que a arte também é isso. Eu dizia que eu era artista antes de ter feito qualquer coisa, porque você está... Eu estava gestando a obra, e mesmo antes de gestar, mesmo antes de você se fecundar e ter um filho, você é mãe. Eu sou mãe. Eu só não tive filhos, mas eu sou mãe. Então, ter essa liberdade em relação ao viver e não precisar provar, isso deveria ser um direito de todos. Então o filme U é esse afã de eu fazer uma instalação ou uma obra, de tentar chegar a esse lugar onde não precisa de mais nada. Precisa apenas que você, livre, se sinta dentro da linguagem do cinema, independente de rótulo, independente de provar que você fez uma obra ou que você fez um filme, porque essa sensação e essa liberdade é a verdadeira experimentação da arte. Né? Quando ele faz os penetráveis, que você penetra neles, ele precisa ainda fazer os penetráveis para você poder entender que você pode entrar na arte. Não precisamos mais de penetráveis, precisamos apenas dessa liberdade que não foi mostrada na história. Então o filme U é uma tentativa de falar dessa linguagem cinematográfica que você tem direito a ela. Nesse caso, essa representação, que é uma representação simples, aonde eu pretendo que essa tela esteja em outro lugar, que a tela seja negra e não branca, porque você também pode no negro, né? Esse negro só existe por causa da luz, senão nós não o veríamos. E você pode projetar no negro
E essa tela do cinema, ela não está exatamente onde você pretende que ela esteja, mas é um símbolo é uma das peças desse filme onde eu tento falar sobre isso. Eu busquei muito, eu só encontrei esse ovo que eu queria maior, encontrei desse tamanho. E eu percebo que ele reflete, e por acaso, inversamente, como as minhas fotos invertidas, né? Ele reflete inversamente tudo que ele tem em volta. Se você ficar parado com ele reflete tudo que se move em volta. E se você anda com ele, é a mesma coisa. Então ele é presente e futuro concomitantemente. Ele é presente e futuro concomitantemente. Ele não retém absolutamente nada. Como tem que ser, como é a vida a rigor e como é essa idealização. E isso que eu sinto quando eu falo do filme U. É uma coisa que é vivencial, você não retém. Aqui você tem um pouco dessa imagem que ninguém segura, que ela simplesmente reflete e vai embora. É o símbolo da vida, então eu buscava a esfera, mas eu encontrei o ovo, que talvez seja mais interessante, porque simboliza a vida, simboliza a transformação. Esse trabalho é um trabalho de 1990. Eu chamei de corrente, porque é feito por uma corrente, na verdade, né? Eu tinha uma corrente de pescoço e comecei a brincar na mesa e assim, quando ela faz um desenho, né? Quando você trabalha com ela, brinca com ela na mesa, estava esperando um amigo meu que não chegava e fazendo essa brincadeira de desenhar com a corrente de pescoço na mesa. E aí eu vi que ela tinha uma propriedade líquida, apesar de ser metal, e eu percebi que ao fazer um montinho, ele também mudava. Cada vez que você mexia, ele fazia uma forma totalmente diferente. Nossa, isso é lindo, gente, isso é lindo. Caraca. Isso é uma peça de 1990. Tem, ela tem. Então o nome disso é corrente, nomeação? Eu nomeei de corrente, mas não tem exatamente um nome. E ela não tem coluna vertebral, diferente de outras obras também que tem essa mobilidade, mas que tem a história da coluna vertebral. Aqui são quadros clássicos que eu encapo com uma folha de pergaminho transparente, então você só entrevê a obra. Isso estava na exposição também da Laura Alvim. Faz parte do filme U, da instalação do filme U. Essa tentativa de dar liberdade ao cinema. Porque, sem capturar o momento. Porque a rigor você vê as próprias obras de arte, eu tenho um trabalho sobre isso, que se você encosta um Brancusi a um Gauguin, e se você não sabe quem é Brancusi e quem é o Gauguin, você tem uma leitura única das duas obras. Eu tenho uma série que eu fiz de encostar duas obras, uma na outra, que mostra que os objetos estão o tempo inteiro em movimento, que você não tem essa ideia de separar as coisas, elas podem se juntar, elas podem se apresentar de outra maneira. E eu acho que essa coisa do filme uma hora pode ser o filme, outra hora pode ser um objeto, outra hora pode ser uma instalação. E tem obras que cabem totalmente nesse filme e tem outras que não, que elas falam de outra coisa. Essas, por exemplo, é uma outra história. Essa eu me inspirei na sua casa. Não era um guinhar. Qual era aquele trabalho que você tinha? Guinhar. Era um guinhar. Eu tinha o Guinhar e eu tinha duas Antônio Dias, aquele dos ossos, o trabalho dos ossos, que é o tango, e o Bebê Enigmático. São dois. Não, trabalho que eu vi na sua casa, que estava escondido. Olha como está limpa a obra. Que estava escondido. Era uma tela cinza. Uma coisa de feltro cinza. E eu usei o próprio feltro. Então eu chegava na casa da Ruth e eu achava aquele guinhar enigmático. Porque que coisa linda. Porque você chegava e você tinha aquela obra do guinhar naquele feltro, e o feltro era tão bonito. Mas eu fiz aquilo porque uma amiga nossa disse assim, daqui a 9 meses você não tem mais o guinhar e vai sumir, porque era uma casa toda envidraçada lá na Joatinha, e o sol vinha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então ela falou, tapa isso, e eu corri no tapete.
ver. E eu ia com obras maravilhosas, estive na casa da Ruth, ela tem obras maravilhosas, eu ficava fascinada com aquele quadro tapado pelo feltro. Inspirado nisso, eu fiz essa série, que também são imagens abertas, se você for pensar, aonde eu coloco o feltro, pode. Fiz também com um trabalho que eu chamo o mesmo quadro. Eu colo um feltro neles, e eles também você pode abrir e você vê a imagem que tem por debaixo deles.